Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar os irmãos, os que puderem, se colocarem em pé e vamos orar, dando início ao nosso culto de adoração. Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu nome, honra, glória e majestade, ó Pai, ao Senhor, porque cremos e cremos de todo o nosso coração que só o Senhor merece, ó Pai. Toma esse culto em tuas mãos, ele é a expressão da nossa adoração ao Senhor. Ele é a expressão do nosso amor ao Senhor, ó Pai. Que teu Espírito, ó Pai, nos conduza à forma que possamos sair daqui um pouco mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Muito obrigado. Toma conta da mente e coração de cada um de nós nesse momento. Oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, eu queria convidar os irmãos a fazermos a leitura responsiva do texto que se encontra em Romanos capítulo 10, estou sem retorno, a partir do verso 9. Vamos fazer a leitura responsiva deste texto. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o verso 15, tá? O texto já está projetado. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver fé? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém, queridos? Hoje nós vamos fazer a campanha, nosso culto é de encerramento da campanha de missões estaduais, né, Lucinéia? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Nós precisamos cada vez mais entender a nossa responsabilidade com aquele que ainda não ouviu a mensagem do Evangelho. Queria convidar os que puderem continuar em pé e vamos adorar a Deus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Amém? Amém. Hoje de manhã, antes da escola bíblica, que foi uma bênção, eu recebi uma mensagem que me fez refletir sobre duas questões: o que é importante e o que é essencial. Vestir uma roupa é importante? Talvez. Mas eu quero falar para você nessa noite de algo que é importante e essencial, que é você entregar o seu culto, o seu melhor, para aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos fazer isso nesta noite, com muita alegria. Amém? Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim.
desamparou. Aquele que busca sua face quer Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Declare. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós declaramos isso nessa noite, Pai. Que é um privilégio estar aqui na tua casa para render louvores ao teu nome. Amém, Jesus. Nós vamos fazer o nosso momento de intercessão de forma diferente hoje, tá? Eu quero que você reflita sobre aquilo que vai dentro do seu coração, que você quer apresentar a Deus. E eu vou fazer uma oração com os irmãos e depois eu convidar você a orar durante a execução de um interlúdio ao piano. E queria que você conversasse com Deus nesse momento. Apresente a Ele aquilo que vai dentro do seu coração, sabendo que é aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Aquele que criou o universo vai estar ouvindo a sua prece. Aquele que tem em suas mãos todo o poder vai estar ouvindo o que você tem a falar para Ele. Então eu vou orar e depois da oração nós vamos ter um momento de um interlúdio. Eu queria que você então sentasse e apresentasse a Deus o seu pedido. Podem sentar, podem sentar. Vamos fazer dessa forma. Eterno e soberano Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus e não há nenhum outro como o Senhor, ó Pai. Ó Pai, nós cremos e cremos de todo o nosso coração que aquela porta que está fechada, que só o Senhor pode abrir, o Senhor pode abrir, ó Pai. E aquela que está aberta, que precisa ser fechada, ó Pai, o Senhor também pode fechar. Mas essa igreja, ó Pai, declara aqui com consciência que cremos que a vontade do Senhor é soberana sobre as nossas vidas. Nós nos submetemos à vontade do Senhor e cremos que ela é boa, agradável, que ela é perfeita. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê dimensão do que precisamos ter em relação ao Senhor, no sentido de submissão, no sentido de humildemente nos gloriarmos nos cuidados do Senhor sobre as nossas vidas. Mas nós nos apresentamos aqui, ó Pai, como filhos que carecem de um cuidado, ó Pai. O Senhor sabe a demanda de cada um aqui, ó Pai. Aquelas aflições, os medos, as angústias, as dúvidas, ó Pai.
aquele problema que tem se arrastado durante tanto tempo sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor pode mudar essa história, ó Pai. Nós cremos na Tua graça, no Teu cuidado, na Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Ó Pai, sê com Teu filho agora, com a Tua filha, que tem apresentado então esse clamor ao Senhor nesse momento, ó Pai. Ó Pai, nós não temos outro a quem recorrer, só o Senhor. Escuta a nossa prece agora, ó Pai. E que a expressão do Teu amor sobre as nossas vidas, ó Pai, possa nos fazer a proclamar às pessoas que estão ao nosso redor. Que conhecemos o Senhor pelo cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Que nós adoramos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Pai. Tem nos abençoado, tem cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No nome precioso de Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Queria convidar os irmãos, então, a estarem em oração agora. Amém. Irmãos, agora vamos ficar de pé. Vamos lá, com muita alegria. Vamos declarar para aquele que merece receber toda a honra, toda a glória, que nós estamos aqui porque nós temos sede daquele que nos salvou, que mandou seu filho para morrer em nosso lugar. Faça isso de todo o seu coração. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Você pode declarar isso nessa noite? Por que é que você está aqui? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar.
Te damos honra. Ele merece. Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Então vem, Jesus. Então vem me incendiar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, Jesus, obrigada porque podemos contemplar a imensidão do teu amor. Louvado seja o teu nome. Se você sentir desejo no seu coração, aplauda o Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, vou até citar aqui duas pessoas. A irmã Tami, tem falado a respeito da máscara não impedir de que a gente entregue o nosso melhor louvor a Deus. E é maravilhoso assim, sentir que o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Tem um irmão aqui que eu gosto de olhar tanto para ele, é o Gustavo. Eu gosto de olhar para o Gustavo porque, eu não sei, eu vejo tanta entrega assim na sua vida, Gustavo. Glória a Deus por isso. E essa canção agora nos faz refletir, Tanto que o nosso Deus é poderoso, tanto que Ele é maravilhoso. Ele tem o tempo certo de todas as coisas, como eu sempre tenho dito. Então, que você faça dessa canção a sua oração nessa noite. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso
forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Será que a igreja pode repetir esse refrão? Eu quero ouvir que você declare para Jesus essa parte. Vamos lá? Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Creia, meu irmão, Deus é poderoso. Amém. Glória a Deus. Ele é poderoso. Ele é lindo, ele é poderoso, Lucinéia. E você tem agora a oportunidade de trazer aqui no altar, né, suas ofertas, seu dízimo. Hoje é um dia muito importante, né, relevante. Nós estamos encerrando, né, a campanha de missões e você vê aqui um coração, né? Vamos colocar nesse coração os cofrinhos, você que trouxe o cofrinho, como diz o pastor, de preferência cheio. E deixa Deus tocar teu coração também nesse momento de oferta, para que a gente ultrapasse o alvo nessa noite. Amém? Vamos lá. Porque Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão das, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel.
Querido Deus e eterno Pai, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa, junto com os meus irmãos, podendo engrandecer o Teu santo nome, ó Deus, podendo Te exaltar, ó Pai, que o Senhor receba como um cheiro suave a nossa expressão de louvor, ó Pai. Talvez não estamos expressando aqui, ó Pai, 10% do que gostaríamos, ó Pai. Tu mereces muito mais, mas que o Senhor possa estar recebendo, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, e que as ofertas aqui alçadas também, ó Deus, seja para engrandecer o Teu santo nome. Que o Senhor esteja suprindo aqueles, ó Deus, que por algum momento estão necessitando, ó Pai, do Senhor. Mas Tu és fiel, Senhor. Sabemos que Tu és fiel até o fim. Mesmo que às vezes, algum momento possamos até fracassar nesse entendimento, ó Deus. Mas Tu és fiel. Obrigada, Deus, pela Tua doce esperança, pela Tua doce companhia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, ó Deus. E em tudo o Senhor tem estado presente, tem cuidado. Obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ah, não, pode deixar. Pesado. Queridos, eu vou fazer agora um negócio que todo pastor gosta de fazer, isso eu tenho certeza. Nós vamos apresentar uma criança, né? E não é qualquer criança, é uma feita a porcelana, porque não tem condições de ser tão linda assim. Vem cá, Camila, vem cá com o marido, com o maridão, vovó, Theo, quem da família está aí? Theo, Paola, Carlinhos. Olha lá, ó. Olha só, gente. Pode vir aqui em cima. Pode vir aqui em cima. Será que ela vai chorar comigo? Vamos ver. Vem cá. Ai, que delícia. Ô, gente. Não faz comigo, não. Está transmitindo. Você faz um negócio desse, todo mundo vai ver você chorando no meu colo. Hein? É desse modelo de neta que eu estou precisando. Não tem que mudar nada. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Não é? Que princesa. Olha lá, dá tchau. Dá tchau para a vovó Carla. Olha lá, está dando tchau para a vovó Carla. É isso mesmo, eu sou primo. Ela é vovó, tá? Gente, a Camila tomou... Ontem, né? Foi ontem. Ontem eu comecei o curso de batismo. Olha que coisa mais linda. Da Camila, do Carlinhos, da Marilza. Porque agora a gente tem Mireuza, Marilza e Marisol. É muita. Eu já sou ruim com o nome. Da Paola e do Theo. A família resolveu batizar, que coisa mais linda. E ela resolveu apresentar a filha dela, que não tinha sido apresentada ainda. Né? Num sentimento, num discernimento que a Clara pertence ao Senhor. Esse aqui é o Jaézer. Primeira vez que eu erro um nome. Jaézer. Viu? Marido da Camila. Ele prepara o melhor pastel da cidade. Aqui é a pastelaria gourmet. Né? Lá é bom demais. É o melhor mesmo, né? Eu sei. Gosto muito de pastel. Gente, queria convidar os irmãos a se colocarem em pé. Estenda sua mão sobre a vida da Clara, dessa princesa, e vamos orar por... Olha lá, ó. Olha lá, é isso mesmo, dá tchau pro pessoal. Hoje, aí não tem quem aguente. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, nós louvamos ao Senhor por esse privilégio. Ó Pai, entregamos em Tuas mãos a vida da Clara, que ela cresça com pleno discernimento que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida dela. Ó Pai, pedimos que o Teu Espírito capacite os pais na criação desta criança e que esta família, Pai, possa exalar o perfume de Cristo. Ó Pai, que todas as coisas neste lar, nesta família,
contribuam para o engrandecimento do teu nome, ó Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Nós louvamos ao Senhor no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Que estou só com a vovó, né? Que é só a avó, né? Ele quer que ora também? Esse aqui é o Murilo. O Murilo tem quantos anos? 7 anos. Murilo, vamos orar pelo Murilo também? Ele disse que quer receber uma oração também. É justo, né? Orou pela irmã e não orou por você. Está errado, né? Carlinhos, não vamos batizar ele. Eu falei com ele ontem que eu vou jogar um sabão em pó no batistério para né, lavar os pecados direitinho, né? Não vai? 2 minutos debaixo d'água. Vamos orar pelo Murilo. Deus, nós apresentamos ao Senhor também, com muita alegria, a vida do Murilo. Que ele também, ó Pai, cresça com pleno discernimento que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida dele, ó Pai. Que ele seja uma criança diferente, porque ele pertence ao Senhor, ó Pai. Proclama as tuas maravilhas. Ó Pai, que ele seja bênção na vida dos pais deles, ó Pai. E que também seus pais sejam capacitados pelo Senhor na criação dessa criança. Nós te louvamos no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado. Deus abençoe. Queridos, nós vamos então, antes de passar para a meditação da palavra do Senhor, ter um encerramento da campanha de missões. Quando acabar a apresentação, crianças, prestem bem atenção. Vocês vão sair educadamente. Entendeu a parte educadamente? Né? Por aqui, ó. Não vai ser por ali, não. Por aqui, para o cultinho de vocês. Tá bom? Combinado? Então podem vir. Boa noite, irmãos. É um privilégio estar aqui e é um privilégio falar de missões. Todos nós somos frutos de missões. Se alguém não tivesse decidido vir para o Brasil e falar de Jesus para alguém, que falou para alguém, que falou para alguém, até chegar em nós, onde estaríamos hoje? E eu, como professora, tive o privilégio, assim como a Cíntia e o Douglas, né, a Luciana, de falarmos na EBD de férias sobre missões. Que privilégio. E nós falamos sobre algumas pessoas que Jesus falou. Olha só, o próprio Senhor Jesus falou. E falou para vários personagens. E sabe o que aconteceu na casa e na vida de cada um deles? Todos eles foram salvos. Todos eles conheceram o verdadeiro Salvador. E o mais importante, Jesus não tinha classe social, se era pobre ou se era rico, se era bonito ou se era feio, se era alto, se era magro, Jesus falava para todos. E hoje, eu e você podemos ter a salvação por causa desse amor tão grande de Jesus, que além de morrer por nós, falou dele mesmo. Então agora, nós vamos conhecer alguns personagens que Jesus falou e eles tiveram as suas vidas completamente mudadas. Jesus. Quando eu vim ao mundo, falei para várias pessoas. Você também pode falar. Sabe o que falar? Do amor de Deus. Sabe com quem falar? Com todas as pessoas. Sabe por que falar? Para a salvação. Sabe como falar? Com respeito e gentileza. Você agora vai conhecer algumas pessoas com quem eu falei, sempre com respeito e gentileza.
A mulher samaritana. Olá, eu sou a mulher samaritana. Um dia encontrei Jesus à beira de um poço e ele falou comigo, me pediu água para beber. Eu fiquei muito surpresa, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Ele, além de falar comigo, trouxe salvação para mim e para o meu povo. Oficial do rei. Sou o oficial do rei. Meu filho estava muito doente. Eu fui até Caná, onde Jesus estava, e pedi a ele para ir até a minha casa para curar meu filho, porque eu estava com muito medo do meu filho morrer. Mas Jesus falou bem assim: pode ir para sua casa, seu filho não vai morrer. Eu acreditei nas palavras de Jesus e voltei para casa. Antes de chegar, meus empregados correram ao meu encontro, gritando: seu filho está curado. Sabe o que eu descobri naquele momento? Que meu filho foi curado exatamente na mesma hora em que Jesus falou comigo. O leproso agradecido. Eu e mais 9 amigos meus estávamos muito doentes. Nossa pele estava cheia de lepra, por isso vivíamos longe de todas as pessoas que amávamos, nossa família, nossos amigos. Mas um dia vimos Jesus, passamos e gritamos bem alto: Jesus, estamos sofrendo, por favor, cure a gente. Jesus de longe falou: vão e falem com o sacerdote. Sabe o que aconteceu? Quando estávamos indo, uma coisa maravilhosa aconteceu. Ficamos curados. Nossa pele ficou limpinha de novo. Meus amigos foram embora, mas eu fiquei tão feliz que voltei louvando a Deus, me ajoelhei e agradeci a Jesus. Ele, cheio de amor, me disse: a tua fé te salvou. Zaqueu. Eu sou Zaqueu, um homem muito rico. Mas as pessoas não gostavam muito de mim, porque eu era cobrador de impostos. Mas um dia, ouvi as pessoas falando de Jesus. Fiquei muito curioso, queria saber quem era Jesus. Quando Jesus estava chegando a Jericó, fui correndo para ver ele, mas era tanta gente que eu não conseguia chegar perto dele. Sabe o que eu fiz? Subi numa árvore e fiquei esperando ele passar. Ele chegou e ficou bem debaixo da árvore que eu estava. Olhou para cima e falou comigo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Desci depressa e Jesus foi comigo até minha casa. Fiquei tão feliz que dei metade de tudo que eu tinha para as pessoas pobres. Depois do meu encontro com Jesus, sabe o que aconteceu? Aconteceu salvação na minha casa. Bartimeu. Eu sou Bartimeu. Eu era cego e ficava na saída da cidade de Jericó. Ficava sentado à beira da estrada, esperando a ajuda das pessoas que passavam. De repente, ouvi as pessoas falando que Jesus estava passando. Eu comecei a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus me ouviu e mandou me chamar. Eu joguei minha capa no chão e fui correndo me encontrar com ele. Ele me perguntou: o que você quer? Eu quero ver, respondi. Jesus fez um grande milagre na minha vida. Ele me curou. A partir daí, eu pude ver todas as belezas do mundo que Deus criou. Fale por onde for, com respeito e gentileza. Vamos falar mais uma vez.
Muito bem. Queridos, nós temos o privilégio hoje. Antes eu queria agradecer as pessoas que estão nos visitando. Temos vários visitantes hoje, graças a Deus. Nós temos o Marcelo, a Alessandra, Amanda, cadê eles? Ali no fundo, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. A Kellen, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. A Andréia, amiga nisso da Alessandra, não é isso? Seja muito bem-vinda. Samuel com a família, que mandou uma mensagem para mim agora à tarde. Sua esposa é? Não ouvi. Cleide. E o menino? Não entendi. Pedro, muito bom, Pedrão. E Joabe, cadê Joabe? Sobrinho do Moisés, não é isso? E a Slaine, seja muito bem-vinda. Eu fiquei com medo aqui, porque eu escrevi com a minha letra, eu não sabia direito o que eu escrevi aqui, mas é Slaine mesmo, não é isso? Acertei. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que são todos, né? Não tem ninguém mais aqui. Tem um rapaz ali no fundo, seja muito bem-vindo também, viu? Deus te abençoe. Primeira vez aqui conosco? Acertou o caminho direitinho? Não, mas aí já é de casa, o pai da Nicole, né? Sejam muito bem-vindos também, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito bem, nós vamos hoje ter o privilégio de ouvir uma palavra. Vem cá, pastor Diego, ele é missionário na África. Meus irmãos, depois que eu tive o privilégio de estar na Angola, eu me apaixonei por aquele continente que precisa tanto de uma mensagem de transformação. Ele vai compartilhar os países que ele teve, vai compartilhar um pouco da experiência. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações esta noite sobre a importância de nos envolvermos com missões, né? Quantos de nós tiramos um tempo para pedir a Deus a guarda da vida daqueles que estão conosco, proclamando a mensagem do Evangelho em países distantes, muitas vezes hostis à mensagem do Evangelho, né? Então, nós vamos ter esse presente hoje com a presença do pastor Diego. Ele vai se apresentar devidamente, e eu queria orar pela vida dele antes de ele começar. Excelso e soberano Deus, obrigado, ó Pai, pela presença do teu servo aqui conosco, que a mensagem que ele trouxer tenha nascido primeiro no coração do Senhor para a vida desta igreja. Nós te louvamos, nós agradecemos esse privilégio. Desperta a tua igreja cada vez mais para a importância de nos envolvermos com missões, ó Pai. É no nome santo e precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar nessa noite com os irmãos. Obrigado. Num dia festivo, né? Um dia onde a gente encerra a campanha de missões estaduais, né? A gente pôde ver as crianças aqui, né, se apresentando. Isso é muito bom. Eu, como missionário, eu me recordo ainda criança, né, me vestindo também de indiano, me vestindo de vários países típicos, né, assim como as crianças aqui. Às vezes eu não falava nada, mas como isso marca a nossa infância, né, crescer amando missões, crescer orando pelos missionários. E parabéns, né, pela essa iniciativa, por levar as igrejas a amar missões, né? Porque a gente sabe que Deus amou tanto, né, que os perdidos, que Ele enviou o seu próprio Filho para nos salvar, né? Então a gente louva o Senhor pela campanha, né? Eu sou de Missões Mundiais, a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo, mas é muito bom ser acolhido desde a recepção ao entrar na igreja, ver esse clima gostoso de missões. O tema da campanha desse ano de missões estaduais fale por onde quer que for, né? A gente sempre encoraja a orar pelos missionários aqui do estado de Minas Gerais, para que de fato cada vez mais o Evangelho chegue
aonde as pessoas não conhecem Jesus. Mas indo para a campanha de missões mundiais, como o pastor falou, eu sou o Diego Santana, eu atuei como missionário na África durante alguns anos. Eu vou contar algumas coisas que eu vivi ali, e o tema da campanha de missões mundiais esse ano é Viva o Poder de Transformar, e vai ser com base no versículo da campanha que nós iremos refletir na palavra do Senhor. A gente não irá ler agora, nós iremos ler mais à frente, mas para ganhar tempo, eu já peço para você que está em casa, ou você que está aqui, para abrir sua Bíblia já, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, no capítulo 1, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu vou projetar o texto aqui também, mas a gente vai ler alguns versículos, né? Então, eu gostaria que você mantivesse aberta a Bíblia. Pode seguir o próximo? Pode seguir o próximo, então, meu contato ali, né? Mas o pastor tem. Então, apresentando minha família, né? Minha esposa Adeísa, nossa filhinha Yasmin, que ontem fez 4 anos de idade, e o seu amiguinho, né, de sempre, o seu amiguinho Togo, né? Togo Felipe, é o nome que ela deu para o ursinho, né? Togo porque ele veio da África, minha esposa ganhou esse ursinho lá na África, no Togo, né? Então, ele ficou chamando Togo, e depois de 2 anos, a minha filha caminhando 2 anos com o ursinho, ela chamou de Felipe, né? Agora ele é o Togo Felipe, né? Então, essa é a nossa família, né? Eu peço que os irmãos orem, tanto eu como minha esposa fizemos parte do projeto radical da Junta de Missões Mundiais, tanto eu como ela atuamos no Níger, em anos diferentes. Ela estava indo para a África quando eu estava voltando para o Brasil, mas a gente se encontrou ali, um ficou gostando do outro, né? Mas no projeto não pode namorar, mas um ficou gostando do outro. E aí volto para o Brasil e ela fica na África. Eu no Brasil durante 2 anos, esperando ela voltar. Mas finalmente, depois de 2 anos, ela chega no Brasil e a gente começa então a namorar. Amém? Esse amém foi muito fraco, irmãos. Mas eu perdoo vocês, né? Não foram vocês que esperaram 2 anos ela voltar, né? Se fosse vocês esperando, o amém ia ser maior. Mais alto, né? Mais alto. Mas a distância continuou, porque eu sou do Rio de Janeiro e na época ela morava em Barbacena, porque o pai dela é pastor e na época pastoreava em Barbacena. Mas a distância continuou. Mas nada que 4 horas de ônibus não resolvesse, né, irmãos? O que eram 4 horas de ônibus comparado com o oceano todo dividindo a gente? E aí, depois de 2 anos e meio de namoro, nos casamos, né? E hoje nossa filhinha fez 4 anos hoje. E minha função hoje em Missões Mundiais é mobilizar as igrejas. A gente está no processo de retornar ao campo transcultural, mas, enquanto isso, Missões Mundiais me deu a função de estar no sul do Brasil, ali no Paraná, mobilizando, então, os 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e minha função em Missões Mundiais é compartilhar os testemunhos missionários, agradecer o apoio das igrejas, e como o meu sogro, ele está pastoreando agora a PIB de Ouro Fino, aqui, logo ali, né? Ouro Fino, para mineiro é logo ali, né? Pelo menos é assim que a gente fala no Rio, tudo é logo ali, né? Aí eu compartilhei com o pastor René Toledo, que é também mobilizador de missões mundiais aqui para Minas Gerais, e falei, vou estar lá no sul de Minas. E aí, aprove o Senhor de eu estar aqui nessa noite com os irmãos. Então, essa é mais uma família missionária que os irmãos estão conhecendo, e o nosso desejo é que vocês orem por nós. Mais à frente eu compartilharei um pouquinho mais de como foi viver ali na África, no Níger, mas agora sim pode seguir. Antes disso, iremos ter uma breve reflexão bíblica lá na segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu vou convidar os irmãos mais uma vez, aqueles que puderem, a ficar de pé. Nós iremos ler então esse texto, um texto que eu acho maravilhoso, irmãos, um texto que aquece o nosso coração. Vamos ler todos juntos?
Pois Deus não nos deu em espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Sempre que a lemos, há algo bom da Tua parte para nos edificar, nos exortar, nos encorajar. O Senhor já falou conosco de diversas formas e te pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Essa oração que te fazemos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar? Eu acho esse texto maravilhoso, irmãos, um texto triunfante, né? Um texto que coloca a gente para cima. Né? Quando a gente lê, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Em outras versões diz, de fortaleza, de amor e equilíbrio. Outras versões traz moderação ao invés de equilíbrio. Então, a gente pode estar desencorajado, um pouco acuado, mas quando a gente lê um versículo como esse, um texto como esse, a gente se enche de coragem e avança, porque a gente sabe que Deus está conosco. Então, eu costumo dizer que, de fato, é um texto para cima, é um texto triunfante, e de fato é. Mas é muito interessante quando a gente analisa o contexto a qual esse texto foi escrito. E aí, quando a gente analisa, a gente percebe que, do ponto de vista humano, humanamente falando, de triunfo, os personagens que estavam vivendo aquela situação não tinha nada de triunfo, de vitória. Porque quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. E ele escreve a seu amigo, a seu filho na fé, Timóteo. Por isso o nome da carta de Timóteo, né? E o Timóteo não estava nada bem. Timóteo estava mal, irmãos. Tanto é, se você abrir aí sua Bíblia, lá no versículo 4, Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Então, Timóteo estava chorando devido às tribulações, à angústia que ele estava passando, às dificuldades, e a informação de que Timóteo estava chegando, chega até os ouvidos do apóstolo Paulo. Eles não estavam perto, eles estavam longe. E aí, quando o apóstolo Paulo ouve que Timóteo estava mal, estava chorando, com dificuldades, Paulo então escreve uma carta a Timóteo para encorajá-lo. E é interessante notar o versículo 5, diz assim: recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Então é interessante, parece que Paulo está tentando exercitar a memória de Timóteo, né? Olha, eu me recordo da fé da sua avó, Lóide, da fé da sua mãe Eunice. É interessante, né, irmãos? Paulo cita o nome da avó e da mãe de Timóteo. Você aí que tem seu melhor amigo, sua melhor amiga, você sabe qual é o nome da avó ou do avô do seu melhor amigo ou amiga? Com a tecnologia que a gente tem hoje, Instagram, Facebook, você sabe o nome do avô e da avó do seu melhor amigo? Paulo sabia. E eu acho isso muito interessante, né? A proximidade que eles tinham. E aí Paulo então fala: olha, Timóteo, me parece que Paulo está assim: Timóteo, lembra do caminhar na fé que a sua avó teve, que a sua mãe teve. Se lembre, Timóteo, como Deus abençoou, como Deus conduziu a vida dessas mulheres. Quantos livramentos, quantas vitórias, como que Deus conduziu a vida delas e a sua até chegar aqui. Então lembra, Timóteo. E aí, ao ler esse texto, me veio à memória e a recordação um outro texto, lá do Antigo Testamento, que diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não sei se Paulo lembrou desse versículo quando escreveu essa carta a Timóteo, mas me parece que é isso que o apóstolo Paulo está tentando fazer em Timóteo, exercitar a memória dele,
para que Timóteo colocasse a sua esperança de fato em Deus, porque ele não estava bem, estava passando dificuldades, e quando a gente olha o nosso contexto, a gente também está passando algumas dificuldades, né? É só olhar para o rosto de cada um, que eu vou ver a máscara de vocês, né? E aí a gente se lembra desse caos que a gente está vivendo há quase 1 ano e meio, né? Quantas dificuldades, quantas tribulações, ansiedades, preocupações. Vou perder o emprego? Não vou. Minha renda vai cair? Não vai. Meu filho vai estudar presencialmente? Não vai, vai ficar em casa? Vai ficar em casa e agora? Como vai ser a rotina aqui para ir trabalhar? Vou deixar com a avó, que loucura, né? Vou ficar infectado no Covid? Não vou. Se ficarei infectado, será que eu morrerei, né? Meu Deus, que medo, né? Caos. Mas que a gente possa também, irmãos, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Deus é soberano. Deus cuida de nós. Ele nos ama. Ele tem o controle de todas as coisas. E mesmo que a gente venha morrer, porque um dia a gente vai morrer, né? Se é de Covid, se não é, um dia a gente vai. A única certeza que a gente tem na vida é que iremos morrer. Mas que a gente possa ter a certeza de que nossas vidas estão nas mãos de Jesus Cristo, nas mãos de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz: se não há ressurreição dos mortos, em vão é nossa fé. E o apóstolo Paulo também diz que, da mesma forma como Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, nós que estamos ligados a Jesus, que entregamos nossa vida a Cristo, um dia também seremos ressuscitados e viveremos eternamente com Cristo Jesus. Quer esperança maior que essa, irmãos? Não há. Ter a certeza que somos amados por Deus e que Ele morreu na cruz para nos salvar e que um dia viveremos eternamente com Deus. Então, que nós possamos também trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E a segunda lição que eu aprendo aqui é que não só Timóteo estava mal, mas Paulo também estava. Paulo estava preso. Não bastasse isso, Paulo estava com o coração machucado, decepcionado. Paulo estava se sentindo abandonado pelos seus amigos. E aí você pode ver isso lá no versículo 15. O versículo 15 do capítulo 1 diz assim: Timóteo, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Então pensa, se coloca no lugar de Paulo, preso na cadeia por ser um pregador do Evangelho. Esse foi o crime, entre aspas, que ele cometeu, ser um pregador do Evangelho. E os crentes, eu posso dizer assim, né, os camaradas, os irmãos que andavam com ele, lá naquela província da Ásia, abandonaram ele. E ele abre então o coração para Timóteo e fala: Timóteo, inclusive Fígelo e Hermógenes, esses 2 camaradas, aí palavras minhas, né, que caminhavam comigo, você acredita que até esses 2 me abandonaram? Então, primeira lição aqui de cara, dessa segunda tópico, se assim posso dizer, é que, gente, servir a Deus não nos impede de passar dificuldades. Servir a Deus não nos isenta de passar tribulações, dificuldades. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Né? A gente também aprende na Bíblia que o sol, né, que é uma bênção de Deus, ele nasce tanto para o justo como para o injusto, que a chuva, que também é bênção, cai tanto para justo e injusto. Se fosse só até aí, pastor, estava bom, né? Mas aí Jesus vai e fala: mas olha, não bastasse isso, mas por causa de mim, o mundo odiará vocês. Por causa de mim, vocês serão perseguidos. Então, esse negócio de vem para Jesus e pare de sofrer, não é proposta e convite de Jesus. Ele deixou bem claro:
O mundo vai odiar vocês por serem meus discípulos. Mas uma outra lição que eu tiro aqui, e essa eu acho maravilhosa também, irmãos. Apesar de Paulo estar preso, está com o coração partido, porque os seus companheiros o abandonaram. Isso não foi desculpa para Paulo de ficar murmurando, de ficar, igual na nossa geração aqui, mais nova, fala de ficar mimizento, né? Chorando. Pelo contrário, quando ele ouve que seu amigo na fé está mal, ele mesmo na prisão se levanta diante de Deus e escreve uma carta para abençoar Timóteo. E essa carta abençoou não só Timóteo, mas tem nos abençoado e a igreja de Cristo durante séculos. Então que a gente possa ser como Paulo também, irmãos. Mesmo se sentindo chateado, porque aqui em Minas não tem isso, aqui em Pau de Cada não tem de um irmão ficar chateado com o outro. Lá no Sul, lá no Rio de Janeiro, que tem às vezes uma picuinhazinha, um irmão fica bravo com o outro, vai fazer assembleia, e aí vamos pintar a igreja de amarelo ou azul. Aí pinta de azul, o cara que queria amarelo fica bravo, sai da igreja. Isso só tem lá para os lados do sul do Brasil e no Rio de Janeiro. Aqui não tem, né? Mas, irmãos, mesmo o coração às vezes decepcionado com um ou outro, que a gente possa se lembrar que o nosso compromisso é com Deus. E Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. E para finalizar, para a gente ouvir os testemunhos missionários, que também são bênçãos, né? Como é maravilhoso ver que Deus sempre dá a solução, Deus sempre dá o escape. E isso acontece na vida de Paulo com um homem muito maravilhoso. O nome dele é Onesíforo, nome diferente, né? Pelo menos aqui no Brasil não é um nome comum, né? Vou apresentar o filho, né? Meu filho vai se chamar Onesíforo, né? Ou minha filha vai se chamar Onesíforo. Não sei se tem aqui, pastor. Não, Onesíforo. Mas esse é o nome do camarada, está lá no versículo 16. Se você olhar, Paulo fala a Timóteo assim: Timóteo, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou de mim por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Irmãos, que maravilhoso isso. Muita gente ficava com vergonha de Paulo, tanto é que diversas vezes você vai ouvir Paulo assim: não me vergonhe do Evangelho, não me vergonhe, porque essas cadeias, né, eu sou prisioneiro de Cristo, não me vergonhe. Timóteo, não se envergonhe de mim por ser prisioneiro de Cristo, mas combate comigo, bom combate, porque era uma humilhação. Mas Onesíforo, ele sai da sua casa, sai do seu país, vai até Roma, e lá encontra Paulo. E como o próprio Paulo diz aqui, esse camarada vai reanimar o coração de Paulo, vai pastorear o coração de Paulo, vai cuidar desse homem de Deus que estava fragilizado por uma decepção. Então, o meu encorajamento para os irmãos é que cada um de nós, possamos ser como esse homem também, que possamos ser homens de Deus, que abençoam o servo do Senhor, a serva do Senhor, que as irmãs possam ser mulheres de Deus, que abençoam o servo do Senhor e a serva do Senhor, amém? Que possamos ser como eles. E eu, como missionário, eu posso dizer que, de certa forma, eu os considero como Onesíforo, porque vocês têm cuidado dos servos do Senhor, vocês têm cuidado dos missionários, e a sua oferta cuida da gente, a sua oferta, a sua oração cuida da gente que está no campo missionário. E como é bom a gente ouvir e-mail, receber e-mail, cartinha, dizendo: olha, missionário, estou orando por você, olha, nossa igreja enviou uma oferta. É maravilhoso. E, para ser mais prático no que eu estou querendo falar, pode seguir, eu vou contar uma... antes disso, volto, né? Eu fiquei doente algumas vezes ali, mas volto. Eu vou contar um pouquinho do contexto do Níger antes de entrar ali. O Níger é um país muito quente, mas isso não é problema, né?
E depois eu vou contar o porquê de ser muito quente e o que é ser muito quente, né? Mas o Níger, mais de 95% da população é muçulmano. Ou seja, de cada 100 pessoas, 95 são muçulmanos. E a gente morou num vilarejo, a gente não morou na capital. A gente morou num vilarejo onde só havia muçulmanos. E aí eu falo para vocês, como é estranho, como é diferente morar em um lugar onde só há muçulmanos. É diferente, por mais que foi mais de um ano de treinamento no Brasil, antes de ir ao campo missionário. A gente sempre ouvia, mas vivenciar e olhar todo ao redor e só ver muçulmano é muito estranho. E aí quando chega o Natal, pensa, um negócio estranho, deprimente, ruim. Porque aqui no Brasil, irmãos, apesar de ter o lado comercial também, mas você liga a televisão, uma musiquinha de Natal, você lembra do nascimento de Jesus, você vai no shopping center, o comércio, está aquele clima gostoso, você anda pelas ruas, as casas iluminadas, enfeitadas, um momento gostoso que é o Natal. Mas onde eu morei, o Natal era um dia como qualquer outro dia. Não havia luz, não havia clima gostoso de Natal, não havia nada. E era deprimente até. Mas é legal também porque a gente celebrava o Natal, a gente enfeitava tudo lá e era a oportunidade também de compartilhar. Os vizinhos perguntavam, mas vem cá, por que vocês estão com a casa enfeitada? Que movimento é esse? Aí a gente compartilhava do amor de Deus, o que é o Natal, né? Que é o nascimento do Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Mas não bastasse isso, pior do que morar em um lugar onde só havia muçulmano, não pior, mas assim, mais estranho, né, do que morar em um lugar onde só havia muçulmanos, era constatar que ninguém ali conhecia Jesus. Eu vou explicar o que quer dizer isso. Eu não sei quantos gostam de futebol aqui, eu gosto, mas eu não vou contar piadinha de futebol não, tá? Pode ficar tranquilo, ainda mais em Minas, né, porque não dá, né? Porque um vai ficar muito feliz e o outro muito triste. Mas mas às vezes eu andava com a camisa da seleção brasileira. Aí algumas pessoas gritavam assim, Kaká, Ronaldinho, começava a falar, gritar o nome brasileiro, né? Aí eu conversava e tudo. Aí eu aproveitava e já perguntava, já fazia o que fui fazer ali, né? Eu falei, vem cá, você conhece os jogadores do Brasil? Você conhece a Jesus? Mas eu não perguntava em francês, que era o idioma oficial, e muito menos em português. Eu perguntava no idioma deles, que nós trabalhamos com a etnia Songhai. Assim, na capital você vai falar francês tranquilamente, mas quando você vai nos vilarejos, são poucos, né? E as 5 etnias predominantes, a etnia ao qual eu trabalhei era a etnia Songhai, e então a gente se comunicava nesse idioma, e eu perguntei assim para ele, né? Nigawane Yesu, que Yesu é Jesus. Nigawane Yesu, você conhece a Jesus? E a resposta de praticamente todos os meus amigos ali era, Aisiwane Yesu, Meino Yesu, Aisiwane Yesu, eu não conheço a Jesus. Meino Yesu, quem é Jesus? E essa era a resposta de praticamente todos os meus amigos ali. Eles não tinham a mínima ideia de quem era Jesus. E é chocante, num mundo tecnológico que a gente tem hoje, ter realidades assim, e são centenas de povos não alcançados. E o Níger é um país muito quente, né? No verão chega a dar picos, sabe de quanto? 60 graus na sombra, né? Já pensou? Mas não se assustem não, é só no verão, tá? O nosso dia a dia é 40, 45, esse é o nosso dia a dia ali, né? Aí no verão dá pico, às vezes a gente ia para a capital e eu via assim, tal lugar fez 62 graus e tudo, mas é só no verão. E agora sim, então essa é a realidade. E aí,
Mas Deus foi misericordioso, irmãos. A graça de Deus foi manifesta ali. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus, entenderam que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. E dentre essas muitas pessoas, algumas, poucas, mas algumas, entregaram suas vidas a Cristo. E hoje são nossos irmãos em Cristo Jesus. Deixamos uma igreja plantada ali, realizamos batismos. Hoje não há mais a presença de missionários brasileiros ali. Houve uma pequena perseguição, bem pontual, na época que minha esposa estava lá. Na época também não era esposa, mas ela estava lá. E eles tiveram que sair, foram para um outro vilarejo. Mas como é maravilhoso poder contar para os irmãos que até hoje aquela igreja se reúne, louvando o nome do Senhor e pregando a palavra. Amém, irmãos? Então é fruto do trabalho de vocês. Se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais, depois me convidam que eu volto, né? Aí eu conto com mais detalhes como foi. Mas agora sim pode passar, porque eu os considero como anesífero. Nesses 2 anos vivendo no Níger, um país bem quente, agora vocês sabem que é muito quente, né? Eu fiquei doente algumas vezes. Eu peguei malária. Alguém já pegou malária aqui? Não sei. A irmã coçou aqui a cabeça que você já pegou malária. Eu peguei malária 4 vezes. Eu peguei febre tifoide 4 vezes também. Peguei hepatite A 1 vez. A minha esposa me ganhou na malária. Ela pegou 8 vezes malária, mas ela não pegou febre tifoide. Então aí fica assim, né? Você me ganhou na malária, mas eu também te ganhei aqui na outra. Mas eu vou parar a lista aqui, porque eu tenho um convite para os irmãos. Eu quero convidar os irmãos aí ao Níger. Vamos para o Níger, né? E aí, se eu ficar contando o restante da lista aqui, você vai ficar desencorajado. Então, vamos para o Níger, você vai ser bênção lá. E eu estou falando de verdade, tá, irmãos? Para os irmãos terem uma ideia, a sua oferta, a sua oração, sustenta quase 2.000 missionários em 80 países. Nós, como Igreja do Senhor, como batistas brasileiros, através de missões mundiais, estamos em 80 países com quase 2.000 missionários, e a gente quer muito. O pastor esteve na Angola, né, é algo que mexe, né, que marca muito positivamente a vida de qualquer um. Se eu tivesse uma recomendação para dar aqui, todo crente teria que fazer pelo menos uma vez na vida, uma viagem missionária, ou no seu estado, ou no Brasil, ou no mundo, mas todo crente tinha que fazer pelo menos uma viagem missionária. É algo que muda, assim, nossa vida de forma muito bacana. Então, fica aqui já o encorajamento. E Missões Mundiais quer ver os irmãos lá no campo. E a gente criou um setor de voluntariado, onde nas suas férias você pode ir, passar 10 dias, 12 dias no campo missionário. Olha que benção, você desfruta das suas férias e ainda tem um tempinho para desfrutar com a sua família, né? Então vai ser muito bem-vindo, né? Você que gosta de música, trabalhar com criança, que é da área da saúde, educação, tem lugar para todo mundo, irmãos. Qualquer coisa que você sabe aí de bom fazer, tem lugar para você no campo. Missões Mundiais quer te ver lá. E pastor, a gente tem olhado com muito carinho para os aposentados. Primeiro, que já estão aposentados mesmo, né? Então, quem está aposentado, provavelmente aqueles que tiveram filhos, os filhos já estão tocando a vida sozinho. O aposentado pode tranquilamente conversar com o pastor da igreja e passar 1 mês no campo, 2 meses no campo missionário, né? Então, os aposentados aí, né, deixa de cuidar um pouquinho do neto e vai cuidar dos outros netos da fé lá no campo missionário. Vai ser bênção, e é de verdade, irmãos. E até, eu tenho algumas fichas aqui. Se você tem esse desejo, pega comigo essa ficha no final do culto. Na verdade, eu tenho quase nenhuma, que acabou tudo domingo de manhã, que foi na igreja, mas aí você pega o meu contato e a gente conversa. Por ano, a gente enviava mais de 500 voluntários por ano, antes da pandemia. E eu falei o negócio das doenças ali, né? Você pode ficar com medo, mas eu vou dar uma palavra de encorajamento para você. Nesses anos todos, nunca ninguém morreu, tá? Então não vai ser você a morrer, né? Mas se morrer, amém também. Morreu no campo missionário, que bênção, que privilégio. Mártir no Senhor, né? E a primeira igreja batista de Caldas, a Poços de Caldas, vai ser mais conhecida ainda no Brasil todo
o pastor vai ser convidado para falar nas assembleias da convenção, como que foi perder uma ovelha no campo missionário. Olha que benção, irmãos. E ainda tem o seguro viagem, né? A sua família ainda vai ganhar um dinheirinho bom. Tem. Todo voluntário faz o seguro viagem, que não contempla a sua fatalidade. Mas se alguém machuca o pé, alguma coisa, então tem assistência médica. Deu dor de dente lá, tem assistência. Extraviou a mala, você recebe uma indenização para comprar mala e roupa, e a fatalidade também. Que louvado seja o nome do Senhor, que nunca precisou acontecer. Então, fechando aqui para a gente voltar, porque meu tempo aqui está acabando. Então, por que eu os considero onesíforo? Porque vocês cuidam de nós. E essa vai ser o fechamento aqui da nossa reflexão, né? Nesse dia, era não meu aniversário, era a semana do meu aniversário. E eu estava muito triste, porque eu queria estar lá no vilarejo, eu não queria estar na clínica ali, né? Apesar de ter ar-condicionado, né? Uma clínica bacana, eu queria estar lá no vilarejo, né? E eu estou assim, né? Com dois, não é para dar um estilo na foto, não, porque tem gente que, né? Foto, fica assim. É porque era a minha segunda malária, eu estou assim, ó. Segunda malária, né? E eu não sabia que eu teria mais duas, né? Mas estou assim, segunda. E eu estava muito triste, porque eu queria estar no vilarejo com os irmãos, estava triste, mas de uma hora para outra tudo mudou. E isso aconteceu quando eu olhei para o soro, né? E o soro está amarelo, não sei se tem alguém da área da saúde aqui, é porque tinha quinino ali, né? De vez em quando a enfermeira lá colocava quinino, porque o quinino combate, né, a malária. Porque às vezes era comprimido, mas quando a malária estava forte, enjoo, vomitava, o comprimido ia junto, né? Aí estragava o tratamento, e aí tinha que ser na veia mesmo. Eu estava triste, então. O Níger tem um dos IDHs mais baixos do mundo, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, já foi tido como o país mais pobre do mundo. Mas, apesar disso, a gente estava numa ótima clínica, graças aos irmãos. E aí eu estava meio entediado, não tinha muita coisa para fazer, né? Era deitar, dormir, acordar, ler. E aí, às vezes, a gente ficava entediado. 3 dias internado, né? E aí, caçando o que fazer, comecei a olhar o soro e ver as gotas do soro caindo, né? Essa foi a minha distração, né? Aí eu olhava a gota de soro caindo, né? Caindo de novo. Eu fiz uma analogia, eu falei assim, olha aí, ó, cada gotinha que está caindo aqui é uma oferta missionária que meus irmãos lá no Brasil estão enviando para cuidar de nós. Meus irmãos, como meu coração se encheu de alegria. Meu dia mudou, porque eu me senti abraçado por Deus, eu me senti abraçado pelas igrejas, porque vocês têm cuidado de nós. E é por isso que eu os considero como onesíforo, porque vocês cuidam da gente, a sua oração, a sua oferta. Eu fiquei tão feliz que até uma música eu fiz, né? Não vou cantar aqui agora, né? Mas eu até fiz, e a música falava assim no nosso dia a dia, e ela dizia assim: ao deitar, sinto o teu cuidar, ao acordar, vejo o teu amor sempre a me guardar, te conhecer de todo meu coração. Por isso eu canto esta canção para te dizer, quero te conhecer. Porque, irmãos, experimentar o cuidado e o amor de Deus foi tão forte que a única coisa que eu queria era conhecer mais esse Deus que me ama tanto, que se importa comigo. O salmista vai falar isso, né? Quando eu olho o céu, a terra, a obra da tua criação, eu me pergunto, que é o homem para que tu, Senhor, que é tão grande, te preocupes, né? Muito mais hoje a gente, né? Com a tecnologia que a gente tem, não sei quando já viram no YouTube aí, os planetas, né? A comparação, a Terra grandona e vem os outros planetas, a Terra fica pequenininha, o Sol grandão, né? E aí a gente achava que o Sol era o rei do universo, né? E aí a gente vê que tem outras estrelas também de fogo muito maiores que o Sol, e o Sol fica pequenininho. E nós nesse negócio todo aí, né? Uma poeira no universo. Mas apesar de sermos tão pequenos, somos amados por Deus, esse Deus todo-poderoso. Então o meu desejo era, Senhor,
quero te conhecer mais e mais. Então, meus amados irmãos, muito obrigado, porque o Evangelho tem sido pregado em vários povos. Uma etnia que não era alcançada, um povo que não era alcançado, foi alcançado através do seu esforço, da sua oração. E minha palavra, então, é de gratidão. Eu vou convidar, então, o pastor para vir aqui encerrar, mas antes eu gostaria de desafiar os irmãos. Não sei se vai ter música depois, se o pessoal da equipe quiser vir. Eu vou deixar o pastor orar e fazer o fechamento. Mas eu queria, de verdade, desafiar você, irmãos, a fazer uma viagem voluntária. Eu fui para o Oriente Médio em 2018, lá para o Iraque, né? Pensa. Lá para a terra do Saddam Hussein, do falecido, né? Minha mãe ficava assim, meu Deus, que Diego tem na cabeça, né? E aí, 10 mil reais para ir, porque missões mundiais é dólar, né? Então, qualquer coisa é mais caro. Mas, resumindo a história, irmãos, eu não tinha um centavo. Eu ia dormir assim, meu Deus, o que eu fui inventar? Né? Porque eu sou missionário, mas senti desafiado aí, levantei a mão, agora disse, eis-me aqui, agora já era, né? Mas como Deus cuidou, como Deus levantou os recursos. Então, se você tem essa chama no seu coração, diga, eis-me aqui, e Deus vai dar as condições para você ir, aqui pertinho, no Brasil ou no mundo. Também quero reforçar o nosso desejo, nosso encorajamento para você ser um adotante, né? Adotar um missionário, um projeto. Eu não me sinto aqui pedindo dinheiro para você adotar um projeto missionário. O que eu me sinto é dando privilégio a você de cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E para finalizar, quero desafiar você a orar por missões, né? A fazer parte do programa de intercessão missionária, que eu acredito que vocês irão orar mais pelo Níger a partir de hoje, amém? E isso porque você recebeu uma informação. Então, se você faz parte do programa de intercessão de Missões Mundiais sempre vai enviar informativos para você orar. E finalizando, se você esquecer tudo que eu falei, lembre-se, nós de Missões Mundiais agradecemos muito, pastor, sua oração e sua cooperação. Que Deus abençoe. Amém. Cíntia e Douglas, se for menino, vai ser como é que é? O Nesífero, o nome do... O que vocês acham aí, tá vendo? Ela está grávida, né? Já estava na dúvida se ia ser Pedro, né? Mas não é o Nesífero, né? Se for menino, o Nesífero aí, o pastor falou. Tá resolvido, já resolveu todo o problema. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que a gente sai daqui com o coração ardendo pelo privilégio que a gente tem de ser um povo que proclama a mensagem do Evangelho pelo mundo todo. Que privilégio saber que a união dos batistas brasileiros faz com que o Evangelho seja pregado em 80 países. Queira Deus que a gente tenha, no futuro próximo, não 2.000, mas 5.000, 10.000 missionários, e que entre eles esteja eu e você, né? Eu amo missões, meus irmãos, é uma coisa que queime meu coração, e eu tenho um projeto de fazer viagem missionária. A gente estava com um projeto da igreja, que Deus colocou no meu coração, tenho certeza que Deus colocou no meu coração, da nossa igreja fazer uma viagem missionária por ano, né? A gente ia fazer uma viagem missionária no meio da tribo indígena dos Xerentes, com o pastor Werner, né? Que é amigo nosso. E depois a gente estava planejando para a gente ir para o Haiti. Mas veio a pandemia, né? E quero crer que Deus vai propor essa situação ainda na nossa vida, e que a gente vai poder, como igreja, no meu coração, uma viagem, para mim é todo ano, mas se não, ano sim, ano não, uma viagem missionária em julho. Esse é o nosso projeto como igreja. Tá ok? Pastor, muito obrigado. Você se sentiu tocado, sente que Deus o vocacionou, se sente assim, chamado para a obra missionária. O pastor está aqui, vai ficar aqui depois do culto, a gente pode bater um papo com ele, eu também estou à sua disposição, tá bom? Queridos, obrigado, Daniel, tem uns adesivos, né? Imã de geladeira, cadê o meu? Chaveiro também, eu ganhei uma, não sei onde é que está. Eu pego ali, pastor, eu nunca perdi nada na vida.
Ah, tá aqui. Então, quem quiser adquirir para ajudar o trabalho missionário, de preferência sem troco, né? Você dá o troco para a oferta missionária também. Muito bem. Meus irmãos, as irmãs, mulheres da nossa igreja, estão orando toda quarta-feira às 18 horas. Você está convocada, não convidada, a fazer parte desse projeto de oração das mulheres da igreja, toda quarta-feira, antes do culto. E quarta-feira agora, nós estamos voltando com a janta do culto, né? Cadê o Gustavo? Né? Gustavo, né, ele, né, tinha uma alegria especial na quarta-feira. Ele sempre gostou de estar na igreja. Mas quarta-feira você percebia que o olhar dele, o semblante dele era diferente, né? Gustavo leva a fama, mas tem outros aí também, né? Então, qual que é a ideia nossa? Quem trabalha pode sair do seu serviço, vir direto para a igreja, vai ser servido a janta das 18 às 19h15, porque 19h30 começa o nosso culto, o nosso estudo bíblico da Carta de Romanos. Então, você pode vir jantar aqui na igreja, já fica aí. O jantar é para quem vai ficar no culto, viu? Se eu pegar um gaiato que janta e vai embora para casa, eu vou atrás, viu? É para poder ficar no culto das 19h30, horas do nosso estudo de Romanos. E a gente está fazendo praticamente ao preço de custo, R$7 a janta. Tá? Quem é responsável pela janta é a Tani. Então, se tiver alguma reclamação, pode ir lá falar com ela. Se te ficar bom, fala comigo. Vem falar que o projeto é muito bom. Reclamar é com ela, elogia é comigo. Tá bom? Muito bem. Queridos, vamos encerrar o nosso culto. Você, então, que se sente vocacionado, que se sente chamado por Deus para a obra missionária, procure o pastor Diego. Tenho certeza que Deus vai, como o sogro dele mora aqui pertinho, né? Vai estar outras vezes, com a graça de Deus, aqui conosco. E espero que da próxima vez, pastor, com a família, né? Se Deus quiser. Vamos colocar em pé? Aos nossos visitantes, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe. O pessoal da recepção está com os adesivos de carro. Você que está de carro, que não pôs o adesivo da igreja. Porque muita gente, né, Marcelo? Pega o adesivo, o que acontece? Perde, né? Esquece, né, Marcelo? O seu está com adesivo. Não, né? Pois é. Pois é por isso eu sabia que o dele não estava. Muito bem. Então, você já põe lá agora, não esquece não, vai lá e põe. Para a gente poder divulgar a igreja da cidade, né, meus irmãos? Ficou tão bonito o adesivo, né? Vamos orar. Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado por esse privilégio de prestarmos culto ao Senhor. Recebe esse culto como expressão do nosso amor, como expressão de adoração ao Senhor, ó Pai. Ó Pai, o que seríamos de nós se não fosse a Tua graça? O que seríamos de nós, ó Pai, se o Teu amor não nos tivesse alcançado e transformado as nossas vidas? Ó Pai, o que seria desta nação brasileira se homens enviados por Senhor de outras nações não tivessem vindo para cá, proclamar que existe uma esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus. Ó Pai, faz dessa igreja uma igreja missionária. Faz dessa igreja uma igreja que tem discernimento do compromisso e responsabilidade que temos de alcançar aquele que ainda não ouviu falar de Jesus. Ó Pai, como nos dói saber que existe pessoas, ó Pai, criadas pelo Senhor, que ainda não te conhecem. Como dói. Incomoda a gente, ó Pai. Faz com que a gente se envolva mais, ó Pai, em oração, contribuindo, indo, ó Pai, para espalhar pelo mundo a mensagem mais importante que existe, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e que existe esperança para aqueles que o confessam. Ó Pai, muito obrigado pela presença do pastor Diego. Peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando ele, sua família e seu ministério, Pai. Faz dele instrumento poderoso do Senhor na transformação de outras nações também, ó Pai. E agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui presentes. Pai, a gente vai estar aqui reunido